Fala galera, Carlos Kainan aqui. Vou fazer um vídeo rápido aqui sobre volume. Bastante gente me pergunta quais valores colocar no volume, como funciona o volume. Então eu vou explicar rapidinho aqui para vocês. Vamos lá, vamos abrir aqui o Fênix. Vamos no bloco de volumes. Aqui, vamos começar pelo volume de negociação manual. Esse volume de negociação seria um valor fixo que a gente coloca. Por exemplo, se eu colocar 1000, toda vez que o candle atual o volume tiver 1000 negociações, o Fênix tem a condição de entrada. Então ele vai entrar na compra ou na venda, claro que desde que todas as outras condições estejam atendidas também. Mas olhando apenas o volume, quando o número de negociações chegar a 1000 em um candle, o Fênix tem a condição de entrada. Então isso daqui é um valor fixo, por isso manual. Aí aqui que entra o legal, que é o cálculo automático do volume. Quando a gente deixa true, o Fênix ele calcula automaticamente uma média com base em um período do volume. Ou seja, vamos supor que eu coloquei aqui um período de 20 períodos. Isso significa que o Fênix vai usar o volume dos 20 últimos candles e vai fazer a média entre eles. Porém, o cálculo, o resultado dessa média sempre vai ser um número, um valor entre o valor mínimo para o volume e o valor máximo. Ou seja, então vamos lá. Nesse caso aqui, o valor mínimo está 600 e o valor máximo está 1500. Os valores, os resultados do cálculo da média do volume sempre será um valor maior ou igual a 600 e menor ou igual a 1500. Nesse caso, claro. Esse ganho proporcional, ele funciona assim, ele é dado em porcentagem. Então vamos supor que eu coloquei aqui 50%. Aí o Fênix vai lá, fez todo o cálculo dele e deu que o volume de negociação naquele candle ali ele é de 1000. Então o Fênix vai pegar o valor calculado e vai adicionar 50% desse valor. Ou seja, então seria um valor de 1500. Então, para dar em condição de entrada, o volume teria que estar em 1500. O mesmo aqui vale se eu quiser, vamos supor colocar menos 50. Ou seja, ele vai, vamos supor que o Fênix fez os cálculos e chegou no valor de 1000 negociações. Se eu colocar menos 50, o Fênix vai entrar sempre que já tiver 500 negociações. Ele não vai esperar chegar nos 1000, porque a gente colocou um valor de menos 50%. Toda vez que o automático estiver habilitado, enquanto ele não terminar de fazer os cálculos, o Fênix vai estar olhando o valor manual. Então, até o volume automático terminar de realizar seus cálculos, o valor utilizado será o manual. Esse período aqui, quanto maior o período, mais tempo ele demora para realizar os cálculos, tá? Então ele vai, vamos supor, se eu colocar 20, ele vai esperar os 20 primeiros candles do dia para poder finalizar o cálculo. Bom, é bem simplesinho, não tem muito segredo, é isso daí. Agora eu vou dar uma dica para vocês de como chegar no valor mínimo, valor máximo e nesse período, de maneira que atenda você a sua estratégia. Deixa eu tirar aqui. Bom, vamos lá. Um jeito de vocês chegar a esse valor vocês vão pegar o indicador de volume e vão arrastar para o gráfico. O Fênix ele sempre olha o volume real. Todo o cálculo dele é baseado no volume real e não por tick. Tá? Então toda vez que vocês forem colocar o indicador de volume, confiram se ele está usando o real. Dá um OK.
Aí aparece todas as barrinhas aqui. Então, cada barrinha é referente a um candle. Se a gente parar o mouse em cima dessa barrinha, a gente vai ver o valor da negociação, o volume naquele candle. Então, nesse caso aqui foi 3.824 negociações. Olhando esses candles, essas barrinhas, a gente consegue ver um valor mínimo e um valor máximo pro volume e para a gente poder colocar lá no Fênix. Então é legal vocês olhar aqui e falar assim, eu quero que ele entra toda vez que a barrinha tiver aí 1000 negociações. Então vai ser uma barrinha aproximadamente aqui desse tamanho, por exemplo. Então quando tiver 1000 negociações, ele tem a condição de entrada, isso no manual. Agora se for automático, a gente coloca um valor lá mínimo por 700 e um máximo aqui de 7000. Aí ele vai sempre calcular um valor, a média desse intervalo. Um jeito de você chegar no período de volume você vem aqui nos indicadores de tendência, pega a média móvel, arrasta ela aqui para dentro do indicador de volume. Aí você vai colocar, sei lá, o período que você quer, por exemplo 20. Aqui, por padrão, a média móvel ela vem aplicar a close. Você vai vir aqui os primeiros dados do indicador e vai dar um OK. A média vai aparecer aqui. Então, se você deixar o cálculo automático, então vamos supor, um exemplo, eu venho aqui, eu coloquei lá o volume mínimo. Volume mínimo 600, 1500, 20 períodos. É um OK. Toda vez que a barrinha ela tocar essa média aqui, significa que deu a condição de entrada, porque o número de negociações naquele candle atingiu a média realizada no cálculo do volume. É um jeito de você poder ver, eu quero um período maior. Será que vai fazer diferença? Você vem aqui e digita, por exemplo, 50. Dá uma diferença aí. Eu quero um período menor. Aí ele já vai, quando ele vem de uma sequência de volume grande, para ele entrar novamente, ele vai precisar novamente de um grande volume. Então é esse tipo de coisa, esse tipo de visão que vocês têm que ter. Que eu quero passar para vocês quando vocês usam um indicador para poder parametrizar o Fênix. Uma coisa importante. Toda vez que a gente usa o crossover, então supondo que o crossover esteja habilitado, a gente fez um setup aqui, por exemplo, para o mini dólar. E a gente está usando o crossover, ou seja, ele está olhando o dólar cheio. Então, as informações de volume, elas vêm do dólar cheio. Então, aí a gente tem que ir lá e olhar aqui os volumes do dólar cheio. Então, o valor que a gente vai colocar lá nos parâmetros do Fênix vem aqui do dólar cheio. Tem uma grande diferença, tá, pessoal? Por exemplo, vamos pegar o último candle aqui, vamos pegar esse último candle aqui, no dólar cheio. Volume de negociações, 840. Vamos lá olhar agora no mini dólar. Esse mesmo último candle, 773. Aqui ainda a diferença nem foi tão gritante, mas tem ocasiões que a diferença é bem grande. Vamos ver aqui, 7.572. A gente está olhando ao mesmo tempo o gráfico, né? Isso daqui foi às 17h18. Olha lá, 1.390. É bem diferente, tá? Então fiquem atentos a isso daí. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar nos grupos do Telegram no Fênix Bot. Valeu, galera!